Olá, boa noite. Nós estamos aqui no estudo do livro Contribuições de Joana de Ângeles. Hoje estamos com o tema Transtornos de Personalidade Borderline, com Sheila Simões. Sheila, por favor. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, então, nosso estudo vai dar continuidade às especificidades dos transtornos de personalidade que nós já vimos com a Adriana e com a Cláudia, se não me engano, né? Ou só com a Adriana. E ela explicou, em linhas gerais, né, o que se entende como um transtorno de personalidade na área das doenças mentais, né? Nosso trabalho ali foi baseado no DSM-5, ali do livro Contribuições de Joana de Ângeles, ou muitas vezes também no CID, o CID-10, que naquela época ainda era o 10, agora já temos o 11. Transtorno de personalidade iniciando, então, ele está relacionado a uma condição de saúde mental bastante específica, como já foi visto, né? Ele precisa, assim, de uma condição fechando critérios, né, que são identificados ao longo de um tempo, né? Não é algo que aparece repentinamente na vida das pessoas, né? É necessário que ela apresente características que nós vamos tentar ver aqui, cada uma delas, são 9 características, e nós sabemos que a pessoa precisa fechar de 5 a 6 critérios, né? No mínimo 5 critérios desses 9 que estão aqui no nosso texto, que é do DSM-5, são necessários para que a gente possa fechar um diagnóstico, né, como se diz, pelo fato de que todos nós, de alguma forma, vamos nos identificar com alguns desses critérios, alguns desses aspectos, né, que nós observamos na nossa personalidade também. Então, recuperando o termo personalidade, ele diz respeito ao que nós estamos vivenciando nesta encarnação, portanto, a nossa individualidade, que é o espírito, o self, portanto, ele está, né, no comando de todas as nossas encarnações. Porém, a cada reencarnação, nós desenvolvemos uma nova personalidade. Ela é totalmente diferente do que a identidade representa? Não, porque o ego, ele é um complexo do self, portanto, a formação do ego, ele vai depender dos entrechoques que ele vai vivenciar durante o desenvolvimento psicossocial e também de acordo com que o espírito, no comando desse desenvolvimento, vai influenciar, vai transmitir para esse ego, não é? Então, vejam que são duas fontes, né, de informação, duas fontes formadoras, portanto, da constituição do ego. É tão fundamental isso, gente, porque todo o ambiente, né, em que a pessoa reencarna, ele influencia diretamente. Então, nós somos um ser complexo, espírito, biopsicossocial. Não é apenas o fator espiritual, não é apenas o fator psicológico, enfim, são todos esses fatores que influenciam a formação da nossa personalidade. Vocês podem interromper sempre que precisarem, tá, pessoal? Vamos conversando aqui, porque senão eu vou engatar uma primeira e vou embora, né? Então, falando desses fatores que influenciam a nossa personalidade. O ego, ele, quando nasce, ele mal consegue se dar conta, né, do lugar que ele está, né? O ego, ele tem logo no nascimento, uma consciência muito incipiente, ele reage às necessidades instintivas. Isso vai perdurar na criança até a primeira infância, em torno de 5, 6 anos. A criança, ela vai ter muitas reações instintivas, mas ela, na verdade, só consegue se dar conta de quem ela é em torno de 1 ano e meio, 2, que ela se diferencia da mãe. Até ali, até mais ou menos essa idade, ela e a mãe estão muito fundidas mesmo, né? Ou seja, a criança sente como extensão do corpo dela o seio da mãe, o corpo da mãe, né? O calor, os batimentos cardíacos da mãe. Afinal de contas, ela passou 9 meses ali dentro, ouvindo e sentindo toda essa vibração da mãe. Então, natural
que a criança, né, reencarnada, sinta essa fusão. Mas, mais do que isso, toda criança ela está na psicosfera da mãe também, até a primeira infância, em torno, um pouquinho mais daí, uns 6, 7 anos, né? Ela está na psicosfera da mãe, portanto, é uma criança que vive naquela proteção psíquica, né? O self da mãe ajuda esse ego a se formar, vai transmitindo as informações que ele precisa para reconhecer quem ele é. É claro que esse ambiente é muito importante nessa formação inicial da personalidade. Caso aconteça acidentes, vamos dizer assim, de percurso, né? Ou coisas graves, como traumas mesmo, então tudo isso vai ficar registrado. E vai ser bastante difícil da pessoa, ao longo do desenvolvimento dela, lidar, muitas vezes, com situações que vão ser o gatilho, que vão levá-la de volta àquele momento mais traumático, né? No caso de crianças adotadas, né, vai depender da idade da adoção dessa criança, tá? Então, uma das coisas que a gente pode pensar é que uma criança que é adotada ao nascimento, ela não vai fazer nenhuma diferença em relação aos cuidadores, tá? Mesmo que ela não consiga reconhecer os batimentos cardíacos da mãe dela, biológica, né, ela reconhece que ali, naquele cuidado, tem o afeto que ela precisa, tá? Porque isso é arquetípico. Então, o batimento cardíaco de uma pessoa e de outra é muito parecido. Quando eu falo que essa criança ela se sente fusionada à mãe, é porque é tudo mais familiar naquele momento. Mas, dependendo do tempo e da forma como os cuidadores vão exercer a maternidade, né, a maternagem dessa criança, rapidamente ela se liga aos cuidadores. Então, quem vai cuidar da criança, é claro que se for a mãe biológica, tem um peso maior, eu não estou descartando isso, mas tanto o pai como tios, avós, todo mundo que faz esse cuidado primário com o bebê, exerce essa função do self, essa função formadora da personalidade, tá? Portanto, não tem diferença para uma criança que é adotada logo ao nascer. Vai ter diferença, sim, para uma criança que é adotada depois, né? Mais crescida, 5, 6, 7 ou mais idade, porque aí, como eu falei, né? A primeira infância ela é fundamental na formação do indivíduo. Mais tarde, essa criança que vai ser adotada, ela tem histórico, ela tem história, ela já tem vivência. Aí vai depender da vivência que ela tem para a gente compreender como ela assimilou essa experiência inicial da vida dela. Se ela estiver numa casa de acolhimento, né, com proteção, com cuidadores bem atenciosos, amorosos, que não deixaram faltar afeto, então essa criança se desenvolveu mais ou menos, né, como qualquer outra criança. Isso eu acho que não devemos ficar assustados que ela possa ter muitas carências. Mas é que tem uma condição que é própria, acho que dá para eu falar rapidamente, né? Da criança, pode ser, Mariana? A criança adotada, ela tem essa condição arquetípica, né? Dela estar saindo, então, daqueles que seriam a família de origem dela para pais substitutos, né? Isso é natural, afinal de contas, ela está sendo adotada, né? Acho que a gente não deve se enganar e nem distorcer a realidade para a criança. Quando ela tiver idade para saber, ela deve saber sim, né? Porque se ela não sabe, ela vai fantasiar com aquilo que aconteceu na vida dela, mas ela não tem a memória, né? A memória não é vívida. Ela sabe que existe alguma coisa na história dela, mas o que será, né? É um segredo. Então, de uma forma geral, os segredos, eles se apresentam em formas de patologia, de uma forma geral. Portanto, eu acredito assim que ainda é melhor que você converse com essa criança e explique para ela as condições. E conforme a criança vai se desenvolvendo e ela vai reconhecendo o amor que ela recebe nessa família, dependendo do espírito, né? Se o espírito que estiver ali for compreensivo, for um espírito amoroso também e grato,
então isso não vai influenciar nada. Agora, a gente sabe que os espíritos, né, eles têm muitas maneiras de se apresentar, como nós sabemos, portanto, é um espírito que vem chegando e pedindo acolhimento. Lógico, Joana de Ângeles fala que se todo espírita na face da Terra pudesse adotar uma criança, que nós não teríamos crianças abandonadas. A Maria Silva, quer falar? Oi, boa tarde. Não, eu só queria colocar rapidamente um depoimento. Eu adotei uma criança aos 2 dias, praticamente um bebê, né? E, e como você estava falando de contar logo do começo, a gente contou como foi através de grupo de adoção e tudo, a gente realmente, e todo do processo legal, é claro, ela é muito importante falar para a criança desde o começo, mesmo, como você estava falando, muito, a gente falou desde o começo, sempre que ela, no começo da fase de bebê, ela, inclusive, ela falava, mãe, estão pedindo lá na escola foto de você grávida. Eu falei, não posso te dar porque você não foi gerada, né? E ela insistiu muito tempo que queria essa foto. Erro da escola, né? Deveria observar que tem filhos adotados. E aí até que eu falei para ela, olha, eu vou fazer um combinado, próxima encarnação, vamos ver se a gente consegue, então eu vim como mãe e filha biológicas, combinado? Ela falou, tá bom. E ela nunca mais tocou no assunto. Então eu percebi que ao longo, hoje ela está com 21, quase 22 anos, já é mãe também, e o processo tem suas dificuldades como qualquer outro, mas é muito importante saber de início que ela que é adotada, que é porque o Sim. importante é o laço de amor que se forma, né? Só quis dar esse depoimento para dizer, como você comentou sobre isso. É claro que hoje o nosso assunto não vai ter relação com isso, né? Porque as possibilidades que se formam a partir de uma adoção são milhares, né? Não tem, as variáveis são muitas, né? O que nós estamos trazendo é que esse início da vida, ele tem uma influência fundamental nos transtornos de personalidade. Mas, né, é claro que, como eu disse, né, a criança, ela vai sofrer a influência do que vem de fora e do que vem dela mesma, das experiências transatas em que o espírito vivenciou em encarnações que não necessariamente, né, foram encarnações estruturadas. Talvez um espírito que vem trazendo a cada encarnação desequilíbrios emocionais, começando, né, com um, depois se agravando, desencarnando violentamente, e voltando a reencarnar, e voltando a ter aqueles traços desencadeadores, né, de uma doença mental, e aí acontece alguma situação e novamente desencadeia. Cada um tem o seu processo, né, reencarnatório. Cada um tem o seu processo de desenvolvimento. A gente não tem, assim, nada a querer questionar ou lamentar, nada disso. É de acordo mesmo, né, com a estrutura de cada pessoa, as escolhas que fizemos, as condições que encaramos com dificuldade em outras encarnações, e não soubemos aproveitar oportunidades, muitas vezes, ou causamos muitos males, males esses que vão ficar marcados no perispírito. Nós causamos males aos outros e nós recebemos o impacto desse mal causado, fica marcado no perispírito, e essa marca, então, esses são os fatores predisponentes, eles podem desencadear um transtorno de personalidade, tá bem? Então, essa estrutura, essas explicações iniciais são importantes, porque vocês devem ter visto, quem tem um livro, nós temos uma classe de transtornos mentais, né? Uma não, nós temos 3, mas a classe de transtornos mentais, que é nós temos a classe A, a B e a C. Então, chamado também de cluster, né? Mas é classe, né? Categoria, como vocês quiserem pensar, né? Na ciência fica cluster. O cluster B, ele é composto de 4 doenças, de transtornos de personalidade, que são, de uma forma ou de outra, né? Eles se intercambiam nas características. E ali no início, né, na página 342, tem a diferença de cada uma delas, embora todas elas estejam associadas ao cluster B. O mais grave dessas daqui, que é o transtorno antissocial, que vocês vão ter um dia com a Michele, ele está, dentro desses transtornos, é o mais
prejudicial no desenvolvimento, não só pelo abalo mental que causa, mas pelo prejuízo social também, porque ele geralmente está associado aos psicóticos, né? As pessoas que são sumiu a palavra agora, mas borderline, então, está relacionado com o limítrofe entre a neurose e a psicose, não é? Mas os antissociais, o transtorno antissocial, ele entra nessa área também da psicose, só que com violência, desrespeito, e se alguém lembrar da palavra agora, me sumiu completamente, são 2 níveis das categorias de pessoas mais violentamente, assim, que são os psicopatas, desculpa, tinha sumido, os psicopatas e os sociopatas. Então, antissocial é a correlação do sociopata, tá? Mas em níveis graves, psicopata também. Então, são doenças assim que é um estado mental de bastante prejuízo e muitas vezes a pessoa ela não tem um sofrimento propriamente porque aquilo para ela não é acessado, né? Ela emocionalmente não acessa esses aspectos, tá? Da personalidade dela. Já vocês vão ter também depois, né? O histriônico, ele tem muita semelhança com o borderline, eu vou fazer com o Gelson depois, mas a emocionalidade e a busca de atenção, elas são excessivamente atuadas, né? A pessoa, excessivamente, ela busca por atenção. E o narcisista, então, aqui está dizendo essa grandiosidade, essa necessidade de admiração, e ele próprio não consegue expressar empatia. No borderline, então, ele tem uma mescla, né, desses transtornos, porque ele, basicamente, ele também necessita de muita atenção. Ele tem essa instabilidade nas relações, com muitos altos e baixos, né? Uma autoimagem e um afeto bastante distorcido, tá? E isso muitas vezes vai acarretar essa pessoa ter uma impulsividade na maneira de falar, de agir. Então, vejo que são traços que vão aparecer no histriônico e no narcisista também. Mas cada um deles tem características que demarcam melhor esse transtorno de personalidade. E aí, falando, então, por que limítrofe, né? Porque a pessoa, ela tem características que são do neurótico, ou seja, todos nós temos características da neurose, e quando adoecemos por um transtorno mental, então nós dissemos que nós estamos neurotizados, né? Estamos neuroticamente afetados, tá? Mas a gente não perde a noção de quem nós somos, onde nós estamos e o que estamos fazendo. A gente não perde, tá? Quem tem um transtorno com bases psicóticas, ele pode perder, ele pode cair, né? Aqui está o limítrofe, né? Então, aqui a neurose, aqui a psicose. A pessoa, ela facilmente, ela resbala aqui, ó. Ela cai para a psicose. De que maneira? Pode ter delírios e alucinação. Ela pode, então, ter um delírio de grandeza, ela pode ter um delírio persecutório, ela pode cometer excessos, sabe? Então, ela vai cometer excessos sexualmente, com uso de substância, ela pode agregar outras patologias, né? Uma megalomania, ou propriamente ela vai, nesse estado psicótico, né? Realmente cometer atos que depois ela não reconhece quando ela sai do estado psicótico. Então, que muitas vezes algumas pessoas elas são imputáveis judicialmente porque elas estavam no período psicótico e aí, né, elas não tinham como saber o que elas estavam fazendo. É claro que muita gente sabendo disso recai, né, ou seja, recorre, melhor dizendo, para essa condição para não ser responsabilizado. Aí a gente entra lá mais no nível antissocial, né, que é uma pessoa que tem uma falta de respeito crônica diante das pessoas, ela realmente ela só vê a vantagem do que ela precisa, né? E é
pior do que o narcisista, porque tanto o narcisista como o borderline histriônico, eles podem, em algum momento, saber o que é o certo, o que é o errado, e como eles devem agir. Borderline geralmente sabe, né? Borderline geralmente, estando numa família que ofereceu uma educação adequada, eles sabem distinguir o certo e o errado. O que acontece é que pela impulsividade, pelo descontrole das emoções, eles acabam agindo com essa impulsividade e vão esperar que o outro aceite e ofereça o que eles querem, tá? Eu já vi que tem duas mãozinhas aqui. Quem que levantou primeiro? Mariana? Mariana. Mas Maria quer falar primeiro? Pode falar. Pode falar, Mariana. Não, na verdade, assim, Sheila, quando você começou a falar desse desequilíbrio emocional, dessa impulsividade, então a pessoa sai de um estágio e entra em outro. Isso me lembrou o bipolar ou não? Não tem nada a ver. Tudo a ver, Mariana. Tudo a ver. A diferença entre uma condição e outra é que o transtorno bipolar ele é considerado um transtorno de humor bipolar, tá? O borderline, ele sofre a mesma variação de humor, ele sofre. Psiquicamente, neurologicamente falando, acontece essa variação de neurotransmissores, essa carência de neurotransmissores, ou um excesso, né? Por exemplo, na esquizofrenia, é um excesso de dopamina. Dopamina nós sabemos que é algo que nos faz bem. De modo geral, a gente tem bem-estar com dopamina. Mas na esquizofrenia, a descarga dopaminérgica no cérebro é tão grande que o esquizofrênico ele perde completamente o controle. Ele fica, né, girando, né, porque ele não consegue se controlar. Né? Ele perde o controle. Então, vejam que os neurotransmissores, eles são produzidos no cérebro e eles têm uma ação benéfica ou não, dependendo da quantidade do momento, ou dependendo, muitas vezes, né, de uma carência desses neurotransmissores, afetando o nosso comportamento, estado emocional e humor, portanto. O bipolar, ele é afetado no humor pela carência ou excesso de neurotransmissores. É por isso que existe a bipolaridade. Na carência, ele está na fase depressiva, no excesso, ele está na fase hipomaníaca ou maníaca. É a fase maníaca que é muito parecida com alguns estados de impulsividade, de agressividade, né, de excentricidade do borderline, tá? Acho que é isso que te fez lembrar a bipolaridade. Então, na medicina, para distinguir uma coisa de outra, nem sempre é fácil, viu? Às vezes, a pessoa precisa de muita observação para que ela possa entender se o estado dela é mais do humor ou mais da personalidade. O que dá para perceber é que quando a pessoa melhora com um estabilizador de humor, que é o lítio, Depakote, Depakote, tem várias medicações que são usadas para estabilizar o humor, aí então ela é mais bipolar, né? Ou seja, ela está dentro dos códigos do transtorno de humor. Agora, quando ela não melhora, quando apesar de uso de medicação, a pessoa continua cometendo excessos, continua tendo essa impulsividade, fazendo rompimentos que a gente vai explicar aqui, o que vem a ser esses padrões de comportamento, né? Que os critérios diagnósticos. Então, se ela não melhora, aí então é borderline, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho, aí nós vamos diferenciar melhor. O duro é quando tem as duas condições, né? Que pode acontecer. A pessoa tem transtorno de personalidade e tem transtorno de humor junto, né? Quando a gente fala assim, bom, o transtorno de humor tem medicação, a pessoa pode ficar estável. O transtorno de personalidade, não. Nenhum transtorno de personalidade costuma ser melhorado com a medicação. A gente medica, né? A gente não, né? Os psiquiatras medicam para tratar assim um estado depressivo, né? Ou uma impulsividade, um estado que é próprio do psicótico, né? Que é a falta de controle. Aí você dá um antipsicótico que é para segurar um pouquinho, que é para conter, né? A pessoa neuroquimicamente, entendeu? Então existem condições que você vai medicando
para ajustar, mas não para tratar, né? Não tem tratamento efetivo para um transtorno de personalidade borderline. Tem um ajustamento, tem um comportamento adaptativo. Vocês conseguem perceber a diferença? Conseguem? Quer falar, Maria? Sheila, você falou, aliás, lendo, não estudando isso, o borderline ele tem muita impulsividade, ele tem muita agressividade, tem essa agressividade, quando ela vem à tona, que aflora muito, quando ele passa um pouco, ele consegue ter consciência que ele excedeu nessa Maria, agressividade, que ele foi além do que devia, ele pode ter essa consciência? pode, tá? Como já estamos falando que a partir do espírito, então, que influencia essa reencarnação, se esse espírito, apesar da condição que ele está vivenciando, ele teve experiências assim que puderam trabalhar, né, o seu refinamento, então pode acontecer de no momento que a pessoa sai daquela crise, ela consiga pedir desculpas, ela consiga recuperar o relacionamento, né? Porém, o borderline, quando tem essa estrutura que já acompanha a pessoa e o início do diagnóstico pode ser em torno dos 18 anos, ou seja, né, saindo da adolescência, porque antes disso não é permitido que você faça um diagnóstico, apesar da pessoa já apresentar características, tá? Ela já pode apresentar esses critérios que a gente vai ver aqui. E aí, quando ela já é diagnosticada borderline, daí então é o manejo da família e dos cuidadores que vai ajudar com que ela reconheça, né, o que aconteceu com ela naquele momento. Tá? Então, entra a educação lá na infância e adolescência, entra as conversas, entra as negociações, e depois entra o manejo, a adaptação, ajudando essa pessoa a se encontrar na vida. Só que o que ela sente primordialmente, assim, é da natureza da pessoa, é um vazio existencial muito grande. Joana de Ângeles trata frequentemente do vazio existencial. Não é uma condição que se apresenta aleatoriamente também. É algo que vai acontecer, acompanhar essa pessoa, e ela precisa efetivamente reconstruir, né, esses aspectos internos que causaram esse vazio. Ou seja, é uma ferida que precisa ser cuidada e tratada muito de perto, né? Por muitas condições. Às vezes, a gente reencarna e reedita um vazio que a gente já traz, sofrendo outras situações. E muitas vezes, tem Freud que falava, né? Existe uma condição que é a compulsão à repetição. Isso acontece quando nós ficamos naquele looping, né? Presos num looping de um acontecimento, que juntando com o que Jung nos traz, né, Joana de Ângeles, é o complexo que não é reconhecido pelo ego, e ele volta e volta e volta, é o looping, né? Então, aquele complexo fica o tempo todo acionando o ego para que ele reconheça uma condição de falta, né? Para que ele reconheça essa ferida, né? E na medida em que o ego reconhece e que o ego pode trabalhar com isso, então tem uma chance, né, de preenchimento, de recuperação, de tratamento, tem uma chance para todos nós temos um nível de ferida, mas o borderline, ele vai colocar no outro a responsabilidade. A projeção da pessoa borderline é maciça, ela coloca diretamente naquela que está mais próxima a ela, porque o maior medo dessa pessoa é ser abandonada, e ela precisa garantir que ela tem o controle, né, desses que estão cuidando dela, ela precisa garantir que essas pessoas vão estar no controle dela. Tá? Eu atendo um casal de pessoas que têm mais de 60 anos, eles já chegaram para a terapia nessa fase da vida deles, com filhas, uma de 33 e outra de 28. As duas já têm diagnóstico de borderline, uma se trata, a outra não. A que não se trata, frequentemente ameaça os pais de que ela ficou abandonada, de que eles não se importam com ela
e então que só resta ela se suicidar. Que um dia eles vão chegar na casa dela e vão encontrar ela morta. Isso já é um mantra, né? E o trabalho da terapia de família é justamente instrumentalizá-los para que eles possam ter um manejo de como lidar com isso. Não é desprestigiar, não é desvalorizar essa ameaça que a pessoa faz, sabe? Porque isso é muito sério, né? Elas têm ideação suicida, então as coisas não podem sair como elas desejam, então isso nada mais importa, nada mais tem valor na vida delas. E tanto a pessoa que está ali na frente dela, fazendo tudo o que pode para ajudar, para cuidar, para proteger, quando sai, né, dessa condição de pessoa escolhida, a pessoa deixa de ter valor. Então, ela sai da condição de muito valor, né? Então, com alguns relacionamentos assim, a pessoa é a pessoa mais importante da vida dela. Se a pessoa é casada, né, os companheiros, as companheiras, geralmente eles exercem essa influência na pessoa borderline. Eles têm muita importância, né? Só que quando acontece algo que desaponte, ou desagrade, ou um rompimento, essa pessoa ela nunca mais vai ter uma ligação com a pessoa borderline. A borderline joga a pessoa lá para o fim do mundo, ela passa a ser a pior pessoa do mundo, entende? Então, ela deixou de ser a mais importante da vida da pessoa para ser a pior pessoa do mundo. Deixa de falar mesmo, né? Ela deixa de falar com essa pessoa, seja familiar, e realmente ela se sente injustiçada, vitimizada. O que aconteceu foi contra ela, então ela tem o direito de agir assim. Essa é a condição, né, de uma pessoa borderline, como ela se relaciona. Oi, Maria. Nisso que você falou, Sheila, mas ela também, tanto ela pode, quando ela termina um relacionamento, ela pode também quase que ficar em cima dessa pessoa quando ele termina e quase que se humilhar e pedir, ajoelhar, estou falando porque eu tenho uma paciente assim, pode ajoelhar, pedir, implorar e quase que, pelo amor de Deus, não me deixa, não? Sem É o dúvida. oposto, não? Essa pessoa, ela realmente... Não, isso não é o oposto. Ela vai fazer isso Estou enquanto... falando, porque você falou assim, não, ela não quer saber. Eu falei, também ela age de outra maneira, como fica aqui que eu não quero que você vai. Não, enquanto ela não tira a pessoa desse lugar pedestal, enquanto ela ainda vê essa pessoa que está querendo romper com ela como a pessoa mais importante da vida dela, então tá bom. Ela tenta, ela se vitimiza, mas você me machucou, mas não vai embora. Ela fica ainda nessa. Porém, se internamente ela desconstruir essa imagem, ou seja, a pessoa não importa mais para ela, ela não vai esquecer isso nunca. Ela não vai deixar de culpar e acusar essa pessoa, sabe? Ela vai continuar fazendo isso. Aí a gente tem que ver a condição dessa pessoa que você está lembrando, porque ela tá se rastejando, né? Mas a pessoa borderline, ela mesmo rastejando, ela tem um plano, né? Ela tem uma condição assim, ela vai fazer isso para dominar a outra pessoa. Se ela sente que a outra pessoa não é dominada de maneira nenhuma por esse estado, né, de vitimização, se a pessoa consegue não se rebaixar, a fechar o ciclo, né? Ou seja, a pessoa que corresponde a isso, aí então vai chegar uma hora que ou ela tem um comportamento muito disruptivo, assim, uma coisa muito séria para chocar o outro, ou ela realmente corta e nunca mais tem importância essa pessoa. Vai depender do grau de importância que a pessoa dá para o outro, tá? Mas acontece, tem um, não sei se tem na Europa, mulheres que amam demais, Mazda, né? Mulheres que amam demais anônimas, né? É o nome de um grupo de ajuda, como o AA, o NA, que cuida de mulheres que têm esse tipo de envolvimento. Parece que elas estão amando, mas não é amor, é dependência, né? É sufocamento,
É uma imposição da presença delas na vida da pessoa. Tá bem? Até aqui, estão acompanhando? É claro, né, gente, que nós estamos tratando de uma condição assim bem sofrida, né? Um espírito que passou por que passa, né, por essa condição, ele tem essa instabilidade do ego. Por isso que eu comecei falando do quanto é tão delicada a formação do ego a partir do nascimento de uma criança e ao longo da vida. E, às vezes, não está diretamente relacionado como os pais cuidam dela. É ela mesma, ela já é uma criança exigente, uma criança que chora com frequência, a forma de comunicação dela é sempre através do choro. E isso, às vezes, não tem um bom manejo da família, né? A família acaba batendo, botando de castigo muitas vezes, assim, fazendo comportamentos agressivos com a criança, ou fazendo o oposto, cedendo a essa maneira da criança agir, oferecendo bens materiais, fazendo com que a criança tenha tudo de bom e de melhor para ela evitar. Mas só que é uma constância, né? Você sabe esse termo, né? Um saco sem fundo, né? Não importa o que é oferecido, essa é uma criança que vai pedir, 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 pedir sempre, sabe? Então, o Santiago Borderline diagnosticado pode deixar de ser? Não, é transtorno de personalidade. O prognóstico, né, ele é, vamos dizer assim, terrível, né, porque é para a vida inteira. O transtorno de humor bipolar também não tem uma cura, mas tem uma remissão e uma estabilização do humor dessa pessoa. Se ela conseguir usar a medicação de uma maneira frequente, bem certinha, bem direitinho, fazer a psicoterapia e fazer outras coisas que melhorem o humor dela, como atividade física, né, ou ela tenha atividades de prazer, ela pode se estabilizar e passar uma vida inteira estabilizada, ter uma profissão normal. Ela nem tem como dizer isso, nem precisa dizer isso socialmente. Mas o borderline, como é uma condição bem séria e ele vai ter períodos ao longo da vida até ele conseguir manejar ele mesmo, as características dele, então isso acaba gerando, né, um prejuízo muito grande. Não tem remissão dos sintomas. O que acontece é que a partir de 50, 60 anos, conforme a pessoa foi acompanhada, a psicoterapia e tudo mais, talvez ela consiga lidar melhor com esses impulsos que ela vai ter. Mas, sem dúvida, assim, os primeiros 20 anos da vida dessa pessoa, desculpa, dos 20 aos 40, né? A partir dos diagnósticos, os primeiros 20 anos de doença, propriamente dita, assim, que a pessoa já tem consciência disso, é bastante torturante. Acontece muita coisa na vida e na família, né, de uma pessoa com essa condição. Então, não deixa de ser, não, Santiago, né? Muito interessante. Obrigada, Denise. Então, vamos dar uma lidinha rápida nesses diagnósticos, porque através do diagnóstico a gente vai falar bastante coisa, tá? Mas só caracterizando bem o que é neurose e o que é psicose, né? Na neurose tem uma estabilidade do ego, uma fragilidade e uma inconstância, tá? Acontecem aspectos na vida da pessoa que vão deflagrar essa inconstância, essa instabilidade, esse estado de humor rebaixado, né? Depressivo, ansioso, irritadiço. Mas na psicose, existem aspectos do inconsciente que invadem a consciência. E nós sabemos já, através dos conceitos de complexo e sombra, como esses complexos, eles invadem e eles podem tomar o ego e eles podem realmente tirar essa autonomia do ego, tomando a frente. Então, a pessoa começa a pensar, poxa, estão falando de mim, estão falando de mim, eu não posso sair na rua hoje, não posso ir trabalhar, não posso estudar, né? E ela começa, muitas vezes, até a criar situações, né, de fuga mesmo, né, para que ela não seja pega. Ou ela cria uma história em relação a alguém,
né? E ela começa a perseguir essa pessoa de tal maneira, né, que na criação mental dela, no estado psicótico dela, é como falou a Maria, né? Tanto se houve um rompimento, ela sai atrás implorando um retorno, ou ela agride mesmo. O Gelson contou uma história de uma mulher, uma paciente, que ela ficou muito descontente, não sei se ele já contou aqui para vocês, ela ficou tão desapontada com o tratamento que ela foi nas redes sociais e colocou a foto dele e falou que ele era um perseguidor de crianças e que era para cuidar, que ele poderia afetar. Olha, a pessoa começou a difamar, né, o Gelson em função de uma contrariedade na terapia. É bastante delicado, tá, gente? Agora, a família sofre bastante com isso, né? Família, se ela não consegue compreender, ela muitas vezes abandona, afasta, ou tem brigas constantes que vão adoecendo outros familiares, não é mesmo? Então, tudo isso, assim, é uma implicação de todo o contexto familiar, né? Como Joana de Ângeles nos diz, né? Vamos reencarnar naquele ambiente que está comprometido conosco e nós com eles, e que tem as condições de lidar com isso ou não, né? Na verdade, é uma condição relativa, tá? Então, como eu já te disse, ali no primeiro critério, é um esforço desesperado para evitar abandono real ou imaginado. Imagina, né? Às vezes o pai e a mãe estão o tempo todo apoiando a pessoa, pai e mãe, né? Como eu falei para vocês, mas ainda assim, só pelo fato de não terem respondido uma mensagem de WhatsApp, vocês não gostam mais de mim, vocês vão me abandonar, vocês não ligam para mim. Para piorar a situação dessa moça, ela teve um acidente aos 21 anos de idade, ela foi atropelada por um ônibus, ela quase morreu. Então, essa família ficou numa culpa atroz, né? Então, veja que a culpa gerada por um acidente que não teve a ver, uma moça, 21 anos, né? Ela deveria saber atravessar uma rua, mas ela foi atropelada. E ela bateu a cabeça. Então, a família foi avisada que aquele trauma, na condição que ela já tinha antes, que era essa pessoa irritadiça, chorona, que fazia muitas artimanhas, mentiras e tudo, poderia piorar, porque ela teve um trauma na cabeça para piorar ainda mais a situação. Então, a pessoa traz de si um espírito já com uma predisposição e acontece mais um acidente. Estava no processo reencarnatório dela? Está. Né? Está no processo reencarnatório dela, a gente pode afirmar isso, porque sabemos que é assim que funciona mesmo, né? E aí, todo esse drama familiar é um comprometimento de todos, né? Todos eles precisam lidar com isso, né? E aí, o que a pessoa sente, a pessoa borderline sente como um abandono, ela vai fazer todo um esforço para que isso não aconteça, não importa o que ela vai fazer. Como a Maria falou, vai atrás, vai mandar mensagem, vai pôr nas redes sociais, vai inventar mentiras, vai alarmar os outros em volta para não ser abandonado. Tá bem? Depois, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização, que foi o que a gente estava falando, né? Extremos, né? Uma idealização, a pessoa é a melhor coisa que existe na face da Terra, e uma desvalorização, a pessoa não presta, ela não serve, ela é perigosa, né? Vou cortar da minha lista, da minha vida, porque essa pessoa não tem a menor importância para mim. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada, persistente da autoimagem e da percepção de si mesmo. Pode acontecer que pessoas assim façam cirurgia plástica, exageradas, né? No intuito de buscar a autoimagem perfeita. Elas realmente, quando têm condições, ou às vezes sem condições, fazem empréstimos, gastam demais, aí que vem a semelhança com a bipolaridade, que também às vezes gasta demais, né? Gasta excessivamente tem compras excessivas, né? Então, às vezes, as pessoas também, pela autoimagem, em busca da autoimagem perfeita, tá? Isso é uma característica muito mais intensa na mulher. No homem, ele pode ter uma autoimagem de poder, né? Porque as características masculinas e femininas, elas diferem um pouco. A gente está falando em linhas gerais,
e vem mais à mente a mulher, porque é maior número de diagnósticos são em mulheres e narcisismo nos homens, tá? Transtorno de personalidade narcisista em homens. E antissocial também, mas histriônico mais em mulheres. Mas homens e mulheres, nós somos espíritos que temos ambas as polaridades, portanto, isso não faz diferença, né? Estamos reencarnados num corpo feminino, mas temos toda uma vivência de eras, né? E ali o espírito ele vai exercer aquela experiência que for mais propícia para a reencarnação. Alguém tem pergunta? Sexualidade promíscua, Maria. Uhum. Geralmente a sexualidade, desde a adolescência, né? Podem se expressar dessa maneira. Excessivos relacionamentos e tal. E muitas vezes engravidando, cometendo aborto ou não, tendo filhos, aí deixam os filhos para outros familiares cuidarem. Então, é realmente assim um redemoinho de situações graves, né? Que acompanham a vida de uma pessoa assim. Raramente um borderline passa suavemente pela vida, sem afetar ninguém, sem cometer nada. Dificilmente, eu não conheço ninguém que tenha recebido o diagnóstico. Eu conheço pessoas que não tiveram o diagnóstico, que passaram a vida inteira, né, atormentando e controlando as pessoas, e que depois, na vida idosa, né, quando chega na vida idosa, que depende muito de serem cuidadas, nossa, continuam fazendo terrorismo mesmo na família, né? A impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas: gastos, como você perguntou, Maria, sexo, abuso de substância, direção irresponsável e compulsão alimentar. Não por acaso, essas áreas de excesso e autodestrutiva também aparecem no bipolar, tá? E aí, então, foi essa identificação que vocês fizeram. Imagina, então, né, quando está associado a abuso de substância, quando uma pessoa dessa, pela impulsividade, também acaba se viciando, por exemplo, em cocaína, correndo risco, cocaína e crack, né? Correndo o risco de fazer um excesso, né? Como é que se fala assim? Uma superdosagem pela impulsividade. Tiveram vários, né? Difícil a gente saber se todas essas pessoas públicas que a gente ouve que desencarnaram por isso, não está relacionado com essa impulsividade. É possível, viu? Então, são situações que nessa encarnação, se acontece um caso desse, a pessoa desencarna por excesso de substâncias, ela já vai agravar para a próxima encarnação vir tratar mais essa questão, que é considerado um suicídio indireto. Então, vejam que a situação ela depende muito de um momento em que a pessoa vai conseguir evitar o mal maior, né? Ela vem com uma reencarnação borderline, ok, mas ela vai se estabilizar. Como eu disse, a medicação não trata, mas ela estabiliza, ela acalma, e às vezes é necessário. Quanto antes puder ter um acompanhamento, antes essa pessoa consegue encontrar recursos para se adaptar. E ela levar essa vida de uma maneira a não piorar a situação dela, né? Que eu acho que é muito importante, porque essas áreas que são autodestrutivas, elas são extremamente propícias, né, ao suicídio. E a autolesão. É chamado também automutilação, mas eles vão trocar essa palavra nos próximos DSM para autolesão, né? Porque a automutilação é você cortar fora, né, uma parte do corpo, né? E a autolesão são cortes que não só a borderline faz, mas em si mesmo, né? Essa é uma patologia que acompanha estados de ansiedade em várias faixas etárias, em várias condições de saúde, né? São autodestrutivas porque se autolesionam. E vocês sabem que quando você quando você tem uma dor em outra área do seu corpo, que não aquela que você já sente uma dor, por exemplo, né, um sentimento de abandono muito grande, é uma dor interna profunda que a pessoa está sentindo. Ela precisa de uma dor maior, ou uma dor que
que dê a ela uma outra descarga de adrenalina para poder combater aquela falta que ela está sentindo. Entenderam isso? Quando você quando você se machuca, quando a gente se machuca, seja auto-infligido ou acontece uma topada, um corte, alguma coisa assim, aquela dor mobiliza o organismo, o corpo, para tratar rapidamente, para aliviar a dor. Então, tem uma descarga de adrenalina no organismo e essa descarga de adrenalina causa alívio, tá? Então, a explicação vem daí, né? Por que que um pré-adolescente, um adolescente ou até adultos se autolesionam, tá? Oi, Maria. Queria falar? Você acabou, é o que eu ia comentar, você acabou falando, era sobre justamente esse processo de autolesão que normalmente o borderline faz, que não é como punição, é justamente para diminuir a ansiedade. Você acabou falando agora, para reduzir essa ansiedade que ele tem, porque muitas vezes a gente acha que é como para uma autopunição, e não é mais para descarregar toda essa ansiedade que ele tem, mas você acabou falando agora. O borderline não vai se punir, tá? Ele nunca vai se punir, ele vai sempre agir para ter atenção, para poder mobilizar energias em torno dele, para tentar abarcar, para tentar diminuir o vazio que ele sente. Então, quanto mais pessoas estiverem em volta dessa pessoa que está sofrendo demais, melhor para ela diminuir o que ela sente. Só que, como eu falei, né? Geralmente é um saco sem fundo. Por mais que você ofereça, nunca é o suficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer só o que a gente consegue. Só a gente vai dar o limite, porque já te dou, Tânia, a palavra. Porque tanto a questão do neurótico, né, para o psicótico, tem ali a questão limítrofe, como a falta de limite mesmo. É uma pessoa que ela não teve ela não teve, não necessariamente porque faltou da família, mas porque não foi assimilado uma contenção em torno do comportamento dela. Então, ela transborda, falta limite para ela, tá? E é isso que muitas vezes ela vai buscar nesse controle das pessoas. Ela vai procurar ter alguém que ela possa controlar na falsa ideia de que ela também tem um controle da vida dela. Entende? É uma distorção mesmo, né? Que ela acaba fazendo da situação que ela está vivendo. Entenderam isso? Então, ela controla as pessoas e aí, nessa ilusão que ela tem de controle, ela também tem uma sensação de que a vida dela também está controlada, né? Porque, por exemplo, se ela precisa... Eu estou lembrando dessa filha do casal, né? Ela precisa dizer para os pais assim que ela não vai na casa da avó, que é uma pessoa que ela rompeu, a avó materna, ela não vai na casa da mãe porque lá pode encontrar com a avó. Aí ela faz os pais irem na casa dela para que eles não vão, para que eles não deixem ela sozinha indo na casa da avó, entenderam? Então ela controla os pais, trazendo eles para perto delas, e aí lá ela é maravilhosa, ela é super querida, fala, conversa, faz janta para eles, mas ela teve eles ali, né, controlados, percebe? É essa fantasia de controle que ela faz. Oi, Tânia. Boa noite, Sheila. Eu gostaria de saber, Sheila, que num ciclo familiar, onde um dos pais, ou a mãe ou o pai, tem esse transtorno, e com os filhos há um maltrato, você acha que se algum deles adoece, isso quer dizer ele já tinha uma predisposição e pelos maltratos e por todo esse contexto ele chegou a adoecer, ou isso foi uma causa que veio devido à situação daquele transtorno já existente num dos pais? Então, Tânia, é claro que tem um componente genético envolvido. Geralmente, os psiquiatras perguntam como é que é a árvore genealógica, se tem alguém que tem alguma condição psiquiátrica, tá?
seja esquizofrenia, se alguém tem alguma coisa. Se tiver na família, as chances são maiores da pessoa também desenvolver, né? Agora, se você está me dizendo que um dos pais já tem, aquela relação já é tumultuada, tá? E esse filho, ele vem naquele núcleo familiar ligado a essas pessoas, tá? Então, são todos interligados espiritualmente falando. Se essa pessoa, esse filho, vai desenvolver uma patologia semelhante à do pai ou da mãe, a gente não tem como saber de antemão, né? Se ele está trazendo essa predisposição. A gente só sabe que, porque tem na família, existe uma tendência genética a também desenvolver. Mas vamos confiar também que esse filho, ele tem na estrutura psíquica dele, né, e na estrutura espiritual, condições de fazer uma resiliência, sabe? Resiliência, quando apesar da pessoa ter fatores que podem desencadear, ela consegue lidar de forma a não desencadear esses processos. Ela pode conseguir, né? Então, não dá para você falar assim, pai e mãe tem, filho vai ter. Não. Ou mãe tem, pai tem. Não é isso. É que pode acontecer. Isso é visto em vários transtornos. Os transtornos de personalidade todos, tá? Mas também o déficit de atenção, hiperatividade também. Muitos pais são diagnosticados depois que os filhos são diagnosticados, sabe? Os pais, nossa, mas ele é igual a mim, eu também tinha, quando eu era da idade dele, eu também tinha esse funcionamento. A diferença é que é um funcionamento. Então, existe também um ajuste ali que a pessoa pode fazer desde a infância e talvez uso de alguma medicação que auxilia a se organizar, tá? Mas esse é só um exemplo que eu estou dando, que existem sim ligações de componentes genéticos. Das doenças relacionadas ao uso de substância, a única que eles têm uma comprovação é o álcool. Nenhuma outra substância tem componente, de processo para gerar uma dependência, tem um componente genético, só o álcool. O álcool, ele pode ser transmitido, sim. Então, em famílias que têm dependente químico do álcool, precisa se cuidar, porque existe uma possibilidade, não é uma predisposição 100%, né? Cada um vai ter a sua, só que se você se desequilibrar, pode acontecer de surgir em você também, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que avaliar essas condições psíquicas, né, e psiquiátricas que podem ser transmitidas muito mais pela relação próxima, pelo comportamento mesmo que aquela família acaba gerando nos filhos, do que propriamente a questão espiritual ou genética, tá? Então, isso quer dizer o quê? É o fator social que está envolvendo. Por isso que eu disse que nós somos um espírito biopsicossocial, né? Temos o nosso aspecto biológico, nosso corpo físico, nosso DNA está inscrito, nossa condição está inscrita no nosso DNA, isso foi passado pelo modelo organizador biológico, sim, o espírito, então, imantou o DNA com aquela condição. Se vai ser desencadeado, depende de fatores desencadeantes, dos gatilhos, né, que vão desencadear. Mas o social, então, o psíquico também e o social. As condições sociais, elas são muitas vezes muito dramáticas, né, para desencadear doenças mentais. Às vezes, guerras, fome, né, muita privação, abandono, violência doméstica e violência social, elas são extremamente fatores que podem desencadear doenças mentais, sim, tá? Então, como fica a lei de causa e efeito no caso de não ter um diagnóstico preciso para... Obrigada. Nada, Tânia. Para acalmar, como é? Com a medicação, já que não tem o remédio. Não, eu disse que não existe uma medicação que trate o transtorno de personalidade, tá? O que existe é uma medicação que acalme, né? É quase como uma medicação paliativa, que vai ajudando a pessoa a se estabilizar por um período, né? Por exemplo, como eu disse, né? Em crianças, adolescentes que são extremamente agressivos e irritadiços e que quebram as coisas e que batem em outras crianças, talvez essas crianças sejam medicadas com uma medicação
que ela é dada para transtornos psicóticos, que é, por exemplo, a risperidona. É uma medicação que, em doses bem pequenas, elas acalmam e elas ajudam essa criança a ter um pouquinho mais de controle, tá? Ou outras medicações, eu só dei um exemplo aqui, tá bem? Ou o estabilizador de humor também, que pode dar uma ajustada. Mas, como eu disse, a diferença entre o bipolar e o borderline é que o bipolar trata, né? Ele consegue estabilizar o humor dele, porque a falta dele é nos neurotransmissores. Já o borderline, não. O borderline é da personalidade, gente. É algo muito mais psíquico do que do cérebro, tá? O neurotransmissor está no cérebro e no corpo todo. Então, aquilo é regulado com medicação. Mas o borderline, você apenas lida... Por exemplo, vamos pensar assim, acho que não é um exemplo muito assertivo, mas acho que dá para dar uma ideia assim, né? Você tem uma dor de cabeça, né? Você não vai conseguir uma medicação que evite que você tenha dor de cabeça. Você vai precisar tomar uma dor de cabeça uma medicação pontualmente para dor de cabeça, né? A não ser que sejam doenças, cefaleias crônicas, tal. Aí é outra coisa, que inclusive tem medicação para prevenir, né? Então, é nesse sentido. Você vai, por exemplo, tem uma crise de cefaleia, você usa uma medicação que até onde eu sei, acho que é o topiramato, que ele ajuda a prevenir. Você vai deixar de ter dor de cabeça? Não, você ainda vai ter, mas vai ter menos. E nos transtornos de personalidade, Silvia, acontece da pessoa usar uma medicação, até de longo curso, diariamente, né? Ela usa aquela medicação, que dá uma estabilizada, daí tá, então vamos tirar para ver como é que ela fica. Aí tá bem, então continua assim. Não precisa mais da medicação, por exemplo. Aí depois volta a ter um desequilíbrio, volta a usar. E é assim. Quem tem um tratamento contínuo, uma família que está continuamente preocupada, ela costuma ter uso de medicação para dar uma equilibrada e fazer as outras coisas, tá? Mas sabendo que não vai ter remissão dos sintomas, né? Quando aparecerem, vão aparecer. Não vai ter jeito. Entendeu isso, Silvia? Conseguiu? Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaça suicida ou de comportamento automutilante, como a gente já falou, as ameaças de suicídio, elas são constantes, não é? É diferente num transtorno borderline, as ameaças de suicídio, de uma pessoa que está num processo de depressão profunda, de uma perda terrível, né? Que sofreu um abalo muito grande na vida, tá? A pessoa que sofreu um abalo, ela está sofrendo uma coisa crônica, aconteceu ali, né? Desculpa, aguda, né? Aconteceu uma situação. E aí a pessoa perdeu não a vontade de viver, mas ela perdeu o controle da experiência de vida dela, né? Às vezes a pessoa, ela pensa, ela tem ideação suicida, mas ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor, por exemplo. Ou ela quer acabar com aquele momento de perda, com a dor que ela está sentindo por algo que ela não tem mais. Ela não quer propriamente morrer, mas, às vezes, a consequência dos atos de um borderline leva à morte. Então, usa medicação, as mulheres tendem a usar medicação em excesso, por isso que também tem o risco de medicar borderline, e ele tem muita medicação na mão, né? Os homens, eles acabam se enforcando, ou dando um tiro, então eles têm, as ações dos homens, elas são muito mais agressivas e acabam conseguindo o efeito, né? As mulheres pode ser que elas não consigam, né? Elas vão alertar para serem tratadas. E aí, nesse caso, uma mulher que tem um ato de tentativa de suicídio, mas é socorrida, e geralmente ela é internada, né? Para tratar, para ela fazer consciência daquilo que ela causou, né? Nela mesma. Então, as pessoas são extremamente muito mais perigosas para ela do que para os outros, né? Nesses casos. Oi, Mariana. Sheila, você comentou que o diagnóstico ele é dado a partir dos 18 anos, né? No final da adolescência, mas que ela já tem aquela predisposição que na infância a gente já pode perceber, crianças que choram muito, que manipulam.
Aí a minha pergunta é, por que isso? E 2, e pode ser, então, até que às vezes no início, então, muitas crianças recebam um diagnóstico errado de ADHD, desculpa, como é que se fala em português? Essa da hiperatividade. Déficit de atenção, TDAH. Déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser? Pode, mas outras patologias no DSM que são diagnosticadas na infância, eles também podem evoluir para outras questões. Por que o transtorno de personalidade não se faz antes da vida e do início da vida adulta? Porque a personalidade está em desenvolvimento, né? Então, existe, às vezes, a condição assim, de uma criança que recebeu uma atenção, ela tem 9, 10, pré-adolescente, ela recebeu atenção, ela está ali sendo atendida, sendo acompanhada, ela realmente está. E a gente sabe que o espírito, né, ele influencia bastante a reencarnação nessa fase, né? Então, muitas vezes, assim, quando essa criança é levada para uma casa espírita, recebe paz, então o espírito é tratado junto com aquele corpo, né? Junto com a educação da criança, quem sabe existe um novo redirecionamento e essa criança, quando chega na vida adulta, não desenvolve um transtorno de personalidade. Ela pode ter uma instabilidade emocional, ela pode ter um transtorno bipolar, ou ela pode ter momentos depressivos, né? Momentos depressivos, ela não se torna uma pessoa depressiva constantemente. Então, são esses fatores que, quando são levados em consideração, a gente pode conseguir reverter. Mas é que um transtorno de personalidade, se a pessoa tem diagnósticos, como eu estou lendo aqui com vocês, se ela fecha diagnósticos de 6, 7 critérios desse daqui, dificilmente ela não vai se apresentar num transtorno de personalidade, né? Dificilmente. Então, por exemplo, né, uma outra linha de transtornos que acontece na infância, que depois vocês vão ver com a Adriana, é uma criança que tem um transtorno que chama TOD, tá? Transtorno opositivo desafiador. Uma criança que está o tempo todo desafiando, teimando, mentindo, roubando. Essa é desafiador opositivo, né? Opositivo desafiador, melhor dizendo. É que antes era desafiador opositivo, depois eles mudaram para TOD, para ficar mais fácil de ler, né? TOD, T-O-D. E aí, essa criança, se ela não tiver um acompanhamento e um tratamento, evolui para transtorno de conduta. E se ela continuar sem acompanhamento, evolui para transtorno antissocial. Espera aí, que soltou aqui. Fiquei no escuro. Não, soltou de lá. Soltou aqui. Pronto. Desculpa, pessoal. Entenderam? Entenderam essa linha de transtornos que eles são consequência, né, de transtornos que não são tratados, vão evoluindo, 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 tá? O TDAH, ele não faz parte dessa linha de evolução dos transtornos. Ele é um funcionamento do cérebro, onde o córtex pré-frontal não recebe uma irrigação adequada de neurotransmissores, e aí a criança tem falta de atenção, falta de organização, a memória dela também acaba não tendo uma constância, né? uma estabilidade, né? Ela lembra de algumas coisas, não lembra de outras, esquece, não fica atenta aos pertences dela. Então, é uma condição que também se recebe tratamento, atenção, e ajuda essa criança a se desenvolver, às vezes com o uso de medicação, se a parte da hiperatividade desenvolve uma ansiedade, que às vezes é mais ansiedade do que hiperatividade, também ajuda. Essa criança chega na vida adulta e ela se organiza do jeito dela, né? Cada um do seu jeito. Também a gente não vai, né, querer colocar todo mundo no mesmo... É TOD, isso mesmo. Transtorno opositivo, em inglês é ODD. Tá, obrigada, Maria. Aí, pessoal, a Maria pesquisou lá em inglês, é OD. A Silvia tinha dito que gostaria mesmo de saber como fica essa lei, na lei de causa e efeito. Como assim, Silvia? Qual é a pergunta? Eu não entendi, Silvia.
a pergunta. Bom, vamos adiante. A gente já falou da instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor, disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente mais de alguns dias. Isso quer dizer que essa pessoa, transtorno borderline, ela tende a mudar o humor dela com muita rapidez. Então, ela está agora, assim, conversando com você, você falou alguma coisa que não caiu muito bem para ela, pronto, daí ela já ficou totalmente reativa, já ficou irritada, já até te xingou e já disse que você está ofendendo ela, tá? Então, essa variação, né, ela pode acompanhar pessoas que têm uma condição borderline ou não. Eles chamam de ciclotímicos, né? Ciclotímicos. Tímico é de humor. Timo, né? De humor. Então, é o humor que cicla rápido, muda rapidamente de humor, com uma variação no cérebro de neurotransmissores que falham, que caem, né? Então, está sendo irrigada ali, eu estou legal, mas daqui a pouco falta, é como se apagasse uma luz no cérebro, sabe? Fica aqui como aconteceu comigo aqui, tirou da tomada, foi isso que aconteceu. A minha extensão saiu da tomada, apagou. Então, acontece isso. E nesse apagar, dá uma irritação na pessoa. A pessoa já fica irritada e já começa a brigar e já começa a mostrar, né, que ela não está gostando e que ela está muito desapontada com a situação, né? Então, esse revide do humor, ele é extremamente cansativo, é muito difícil em lidar. A pessoa que está ajudando a pessoa a se estabilizar, ela deve dizer, olha, você está percebendo o que está acontecendo agora? Essa irritação, de onde veio, né? O que está acontecendo contigo? Eu não te disse nada para te ofender, por que está assim? Então, você vai ajudando a pessoa a reconhecer. Isso é uma condição, assim, que muitas vezes a pessoa consegue, é mesmo, né? Desculpa, é bobagem minha. Então, essa pessoa que consegue ter um reconhecimento de uma situação, a gente também pode considerar que, além da educação que ela teve, né, que foi uma boa educação, que ela estava num ambiente acolhedor, um ambiente que pôde compreender a condição dela e ajudou ela a lidar com isso tudo, e não levando sempre para o pessoal ou sempre por uma agressividade, e também um espírito que tem tentado, né, fazer de maneira a aprender alguma coisa. São essas condições que a gente, né, não tem também como saber exato ao certo o que está acontecendo, né? Como eu já falei, o sentimento crônico de vazio, isso acompanha, isso é da alma, né, do espírito. E aí, Joana, eu queria ler aqui com vocês, na página 345. Quando os conflitos, é do Amor Imbatível Amor, esse texto. Quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a imaturidade predomina no comportamento psicológico do ser, a sua afetividade é instável, perturbada, exigente, nunca se completando. Esse é Joana de Ângeles, né? Ninguém consegue viver sem afeição, e quando isso ocorre, expressa algum tipo de psicopatologia. Então, as psicopatologias para Joana de Ângeles são a expressão da falta de afeto. Essa pessoa carece profundamente de afeto. Para eu descansar aqui, alguém quer falar um pouquinho? Sheila, os abusos sexuais exacerbam mais as características, não? Quando a pessoa na infância quando era muito criança, sofreu esses abusos sexuais, isso ela exacerba as características do borderline, não? Olha, Maria, eu acredito que sim. Acredito que sim, porque existe uma invasão, né, no abuso sexual, com penetração ou não, é uma invasão. E se a pessoa já tem uma predisposição naquela encarnação e acontece mais o abuso sexual, então realmente pode desencadear até mais precocemente, né? Na adolescência mesmo, a pessoa já apresenta
as características, mas ela não recebe diagnóstico ainda, ela recebe acompanhamento, algum tratamento para acalmar tal, mas ela só vai receber diagnóstico depois, né? Isso aí, bem lembrado. Não é à toa que depois aparece as características aqui, como a gente já falou, né? De autodestrutivas, de abuso do sexo, tá? Que pode estar relacionado ao abuso sexual, sim, na infância. Tá? Pode estar relacionado, né, gente? A gente sempre fala das perspectivas, assim, condicionais, né? Patrícia, tinha pergunta? Boa noite, Sheila. Aqui, no segmento desse que você estava lendo, ela vai falar que se esse sentido da vida, né, a afetividade, ocorre uma hipertrofia de valores emocionais e o indivíduo em desarmonia degenera. Como é que seria essa hipertrofia? Você consegue dar um exemplo? Eu parei de Só ler, né? Porque eu estava tossindo. para Isso mesmo. complementar, e dá a ideia de que a Joana atribui a origem dessa condição, né? Eu não sei se é uma patologia, mas praticamente uma condição, né? Da personalidade, do transtorno, a essa estruturação do ego ali nas fases iniciais. É isso mesmo? Uhum. Digamos assim. Exatamente, ela usa essa hipertrofia de valores emocionais e o indivíduo em desarmonia degenera. Mas essa hipertrofia, né, aqui, não é só dessa encarnação, né? É claro que um ego formado numa nova encarnação, ele está sob a égide do espírito. Se o espírito já traz uma hipertrofia desses valores, ele já tem uma carência profunda que vem mais uma vez provar ou espiar, muitas vezes, né? Numa nova encarnação. Então, esse ego ele não vai ser tão diferente assim do que esse espírito já carrega. Tá bem? Isso é a equação direta que a gente tem, né? Só que aí nós temos uma reencarnação, às vezes numa família que acolhe, em pais que se comprometeram com essa criança para ajudar essa criança a se desenvolver. Tem tudo aquilo que a gente já vem falando, né? Espírito biopsicossocial que vai envolver. Às vezes, essa criança ela vem naquela família como um resgate coletivo ali da família, num suspiro assim de última chance que ela vai ter de se modificar, por exemplo, né? Às vezes acontece. Mas, sem dúvida, né, quando a Joana fala, ocorre uma hipertrofia de valores emocionais, de ambos os lados, né? Tanto do espírito que não consegue acessar, porque já carrega a carência, quanto da experiência da família, da sociedade ali que ela reencarna, que não oferece, né, esses subsídios, percebe? Não é que é o ruim com o mal lavado, não é isso assim, a pessoa já está com dificuldade e ainda vem para um ambiente que não tem acolhimento. Pode ser também, mas não é só isso, né? Eu quero considerar muito mais a experiência do espírito, porque Joana fala isso. É sempre o espírito no comando. É o espírito que vai diferenciar a situação, tá? Ok, obrigada, Sheila. Aí eu não sei se é a Lígia ou a Paula. Quem é que veio primeiro? Eu, Lígia. Boa noite. Oi, Lígia. Boa noite. Você meio que começou a responder a minha pergunta. Eu fico muito na dúvida quando a gente fala sobre transtornos psicológicos, até que ponto a gente pode responsabilizar o espírito por algumas atitudes que podem ser em decorrência de transtornos, né? No caso, não consigo diferenciar isso. Então, Não, é o inverso do que você falou. o quê? Desculpa. É o espírito, né? É o espírito que está na essência, na base do transtorno. Entendi. Tá bom? A condição, lembra que eu estava falando antes? Que é o modelo organizador biológico que imprime os fatores predisponentes no DNA, no corpo físico, no cérebro e tudo mais. É o modelo organizador biológico, tá? Então, o espírito com o perispírito vai imantar aquele corpo e ele vai ter os fatores predisponentes. Se vão ter fatores desencadeantes para que aquela doença ecloda, para que ela venha à tona na vida, é uma condição relativa. Pode acontecer ou não.
né? Aí depende das circunstâncias. Não chega a ser um determinismo puro, mas existe uma condição, ou seja, a pessoa, né, ela pode, como eu estava falando lá daquela linhagem dos transtornos, do TOD, conduta antissocial. Pode ser que ela tenha só até ali o início, o TOD. No conduta ela já está melhor, ela já tem menos descontrole para ter um transtorno de conduta. Então, ela não chega a fazer um transtorno antissocial. Pode fazer um pouco de transtorno narcisista ou ter traços narcisistas, por exemplo. Tem sempre um grau que a gente tem que considerar que acontece na nossa vida, do menos grave para o mais grave, tá? Então, é isso daí que depende do nosso merecimento. Se nós tivermos merecimento para não desenvolver algo grave, então a nossa condição familiar, a escola, o ambiente, os terapeutas que vão atuar, eles vão conseguir, né? Eles vão conseguir reverter essa situação. Tá bem? Obrigada. Te elogiaram ali já no chat, disseram que se ele explica... Não, te elogiaram, falaram que a pergunta foi boa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Denise. Paula. Tem que ligar o microfone, Paula. Boa noite, Sheila. Não, gostaria de fazer uma pergunta. Uma criança que vem abusada sexualmente na infância, até a idade de 15 anos, ela pode, na idade adulta, desenvolver uma doença como uma cegueira? Aí tem que ver as condições físicas da cegueira, né? Se ela tiver uma condição... Cegueira, excusa a minha falta de... Digo cegueira porque não vem o termo... reduzir muito Não é cegueira física? Não é cegueira física? Não, é cegueira, assim, digamos, ver 2 graus, né? Ela tem uma deficiência visual. É uma deficiência visual, exato. E pode desenvolver outras doenças, assim, a caráter que não vêm diagnosticadas. Então, tipo... Paula, se tiver uma condição clínica, né, fisiológica que explique a cegueira, aí é isso, tá? Né? Ela tinha essa predisposição e ela desenvolveu. Pode Se ser, não né? Se não tiver, existe o outro transtorno que nós vamos trabalhar depois, que é o transtorno de personalidade histriônico, que ele pode apresentar situações somatoformes, como Joana de Ângeles fala. Exato. São condições somatoformes de doenças, e sem contar a psicossomática também explica perfeitamente nós desenvolvemos doenças que são a representação, ou seja, que são uma resposta psíquica não identificada. Então, ela sofreu abuso, como você está dizendo, até os 15 anos. Ela tem uma condição de algo que não foi visto, e porque não foi visto, ela também não pode ver. Tá? Então, eu estou fazendo uma ampliação que explica um pouco, mas teria que ver com ela, né? Se tudo isso faz sentido. Claro. Entendeu? Mas é uma explicação. A visão representa aquilo que a gente vê, né? Mas se nós não formos vistas e num abuso sexual, isso acompanha... Exato, né? Não foi vista ela, depois ela... não foi visto. Então, o trauma do abuso sexual, ele se apresentou nessa condição dela ter uma deficiência visual. É como se ela também não pudesse ver o mundo. O mundo é um mundo agressor. É uma questão que talvez, se ela não tiver nenhuma condição clínica que impeça, ela talvez pudesse até recuperar a visão a partir do momento em que ela conseguisse fazer um acolhimento, a auto-perdão da situação que ela viveu, né? Mas é um trabalho longo, né, de uma psicoterapia realmente bastante dedicada para ela compreender essa condição que ela veio, né? Porque a gente sabe, e desculpa se alguém tiver passado por essa condição, mas a gente sabe que existem muitas situações que são previstas no nosso processo reencarnatório, que são terríveis mesmo, né? A gente
às vezes vem por uma condição bastante, para passar por um sofrimento que já estava previsto como provação mesmo, né? Como esse sofrimento pode ser previsto, né, Sheila? Pode estar já previsto, né? Previsto, o que você quer dizer com previsto? Pode acontecer no processo reencarnatório. Exato, no processo reencarnatório dela ter que passar por esse procedimento, não? Então, existia uma situação, né, que onde foi... Não é que é previsto, mas é algo que foi desenhado, planejado, né? Existia algo que poderia realmente acontecer como uma prova na vida dela. Tem muitas situações, ou expiação, tem muitas situações que a gente consegue recuperar e, por exemplo, vamos dizer que ela conseguisse ser vista antes. Então, ela passa... Embora o abuso, ele é traumático em qualquer época da vida, né? Seja por 1 ano, 2 ou 10, né? É claro que quanto mais, maior a intensidade do trauma, né? Mas é tão difícil isso, Paula. A gente não tem condições assim de fazer nenhum tipo de avaliação nem julgamento. A gente não tem nem direito de fazer nada disso, porque é um trauma muito grande em qualquer situação, tá? É acolhimento, né? Acolhimento e o que a gente puder fazer para diminuir um pouco essa dor. Ok, muito obrigado, Sheila. Obrigado. Oi, Patrícia. Vou falar de novo, Sheila. Aqui na página 356, que está escrito assim, tem a ver com os mecanismos de fuga, para fugir da realidade íntima. Qual página? E ele diz, no final da 356. Mas isso não é do nosso capítulo, esse é do narcisista. Então o meu que a gente tem uma outra edição. Pronto, obrigada, Maria. Aqui então, a gente também está, a minha também é 356. Bom, então, mas você quer falar dos critérios diagnósticos? Não, eu estou a falar de quando ele fala que o ego estabelece mecanismo para fugir da sua realidade íntima. Isso aqui, na verdade, Joana traz uma compreensão importante sobre o estado doentio desse ego, que estabelece mecanismo para fugir da sua realidade íntima por meio de ações autodestrutivas. E aqui, o ponto que me tocou é quando ela diz, o ego estabelece mecanismos patológicos inconscientes de depressão. Cada vez. Ante a impossibilidade de Patrícia, qual é a página, por favor? Desculpa, Olímpia. Para mim é 356, mas para Sheila já vi que não é. Nesse livro aqui? É. E então, aqui, porque parece... É uma observação da Joana. Ela entra aqui assim, como um texto da Joana. Ok. Tá? E ela está já mais no ante final. a impossibilidade de exercer seu predomínio total sobre o corpo, é esse? Isso. Tá bem. É 348 para mim. Pronto. Enfim, e aí esse ponto aí de que é como se o ego se utilizasse da depressão porque ele não consegue, veja se eu percebi bem, ele não consegue garantir esse controle, digamos assim. Não sei se eu percebi bem. E aí... Joana... Oi, desculpa, Patrícia. Não, pode perguntar. Eu estava tentando perceber como é que é esse mecanismo de utilizar-se da depressão porque não consegue esse controle. Depois ela complementa dizendo que trata-se de uma forma de autopunição, por quanto dessa maneira se realiza interiormente. Eu fiquei assim, confusa nesse ponto aí. Não, sem dúvida, é um trecho em que Joana está trazendo essa questão da estrutura, né, do ego, que deveria estar no comando da consciência, deveria estar conseguindo lidar com todos os conteúdos que vêm de fora e vêm de dentro do inconsciente, mas daí, nesse estado, ele não consegue, porque
provavelmente os conteúdos internos, como a gente está falando do borderline ser uma condição que o espírito já traz de longa data, então esses conteúdos internos eles vão se apresentar para que o ego possa se desenvolver. Acontece com todo mundo, todos nós recebemos conteúdos inconscientes que se apresentam ao ego. Nós lidamos com eles de uma forma melhor ou pior. O estado depressivo não é propriamente, né, uma condição de doença. Nem sempre a gente adoece de depressão quando a gente tem um conteúdo inconsciente se apresentando. Às vezes a gente apenas regride a nossa libido, né? A nossa energia psíquica fica regressiva. A energia psíquica regressiva, ela dá um estado que aparenta uma depressão, uma falta de energia, uma falta de explosão da nossa vontade, né? A gente fica mais reclusa, a gente fica com dificuldade de lidar com aquilo. E no caso do borderline, justamente porque existe uma constância, né, dessa ideia de que está sendo abandonado, de que não é importante, ou de que falta afeto na vida da pessoa, como a gente falou, essa instabilidade afetiva devido à instabilidade de humor, a reatividade do humor, então a reação do ego é se deprimir. A gente faz isso voluntariamente, como eu estou dizendo, não é por vontade para se deprimir, para se recolher, mas é uma carência de energia psíquica na consciência, falta energia psíquica. Né? Vocês estudaram com o Gelson a neurastenia. Né? A neurastenia é um problema crônico disso que a Joana está trazendo aqui pontualmente. A neurastenia é uma coisa crônica mesmo, em que dificilmente a pessoa consegue sair sem ajuda. Ela precisa de ajuda, ela precisa de esforços, né, múltiplos para ela poder sair da neurastenia. Então, esses mecanismos patológicos inconscientes de depressão que a Joana está trazendo é quando esses conteúdos eles vêm para o ego, é um complexo, então, que vai forçar o ego a tomar uma atitude para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas, devido a uma fragilidade desse ego no borderline, não consegue reagir, não consegue lidar com esse conteúdo e se fragiliza mais ainda, tá? E a autopunição, lembra que eu falei dos comportamentos de auto... Lesão. Lesão, obrigada. De autolesão. Você vê que aquele comportamento, ele tem essa dupla função. Pode ser com uma ideia, né, assim, de que, então, eu não mereço ser acolhida, eu não mereço receber o que eu quero, então, eu preciso ser punida, tá? Ou com aquela ideia inconsciente de desfazer ou diminuir a dor que eu estou sentindo porque não recebi o que eu queria. Então, veja que, olha, parece uma armadilha que a pessoa faz para ela mesma, né? Porque como é que ela vai sair desse processo que ela se enredou? Né? Ela dá essa explicação autopunitiva, tá? Mas, na verdade, ela está precisando ser acolhida. O que ela necessita é de amor. Joana fala. O amor, ele vai efetivamente tratar todas as doenças mentais. Só que como essa pessoa vai receber amor se a maneira como ela tem de lidar com os outros é agressiva, é reativa, é afastando, é ofendendo, é agredindo. Então, essa reação, essa atitude reativa das pessoas borderline é que dificultam demais as relações interpessoais que ela tem e afastam, consequentemente, as pessoas, tá bem? Então, essa passagem aqui está relacionada com isso, e principalmente com a ideia das ideações suicidas, que muitas vezes a pessoa também tem uma armadilha psíquica de que ela precisa se punir, e aí ela não merece viver. Nem sempre isso está consciente, mas inconscientemente ela pode fazer esse mecanismo, que está também relacionado com uma inferioridade, né? A Joana fala muito do complexo de inferioridade
contrapondo superioridade, onipotência. E essa é uma tônica do transtorno borderline. A pessoa, ela oscila entre inferioridade e superioridade, que ela não consegue dar esse nome. Ela entende como abandono ou onipotência. Eu mereço e eu quero tudo de bom nessa vida. Oi, Ligião. Oi, Sheila. Quando você menciona psicoterapia, como é que funciona assim a melhor escolha de que tipo de psicoterapia que você fala e como que funciona essa escolha? Se tem alguma especialmente mais indicada para esses casos? Assim, eu sou indiana, né? Então o meu trabalho com as pessoas borderline, ela sempre, mesmo, né, trabalhando com um transtorno que vocês já perceberam que é extremamente complexo, precisa ser através da simbologia, né? Do quanto essa pessoa consegue simbolizar esse vazio, essa carência, essa dor, essa falta. Se ela conseguir tolerar a terapia nesse nível, ela tem condições de avançar muito, e principalmente expressar em forma de imagens, tá? Mas é claro que existem algumas terapias que são muito mais focadas no ego, e aí elas estruturam essa pessoa. É a terapia cognitivo-comportamental. Ela é focada no ego, né? Ela não considera a questão do espírito, nada. Então, a pessoa vai ficar em pé nas próprias pernas, né? Ela vai ser estruturada para seguir trabalhando na vida, estudando, se relacionando. Mas ela não vai ter o entendimento profundo da condição dela. Aí vai depender das condições dessa pessoa. Se for muito jovem, talvez seja uma terapia cognitivo-comportamental para que ela possa se estruturar. Na medida em que ela vai avançando e amadurecendo um pouco, mesmo que ela não seja uma pessoa madura emocionalmente, né, que ela tenha um pouco mais de idade, mas aí ela tem um pouco mais de vivência, o cérebro já teve né, um pouco mais de desgaste e tudo mais, aí as impulsividades são menores, ela tem um pouco menos de impulsividade, e aí, quem sabe, ela aceita um trabalho um pouco mais focado na alma, né? Entendeu, Lígia? Essa é a diferença das terapias. E dentro desses dois espectros, dessas duas pontas, né, tem uma infinidade de abordagens. O que as pesquisas mostram é que a ligação com o terapeuta é muito mais efetiva do que a orientação, a técnica. Não é propriamente a técnica que vai tocar a pessoa, mas a relação terapêutica. Se acontece uma relação terapêutica, então é possível do tratamento acontecer. Enfim, pessoal, mais algumas perguntas? A gente faz 1 hora, 2 horas? Mais ou menos? Então tá bem. Sim, nós temos que 1h30, 2 horas. Nós temos que falar sobre obsessão, tá? A obsessão é uma condição que acompanha a doença mental. E pessoas com transtorno de personalidade, elas tendem, né, a abrir o campo mais facilmente a obsessores, até porque elas estão vinculadas a humores e afetos muito estridentes, né, vamos dizer assim, são humores muito carregados, muita raiva, muita irritabilidade, né, tudo é excesso. Tá? Então, isso acaba fazendo vínculo, né, com uma faixa vibratória em que tem espíritos que estão também, assim, condizentes com esses afetos, tá? Daí é que a obsessão acaba sendo ou influência, né, de outras mentalidades muito mais fácil de acontecer. E daí o trabalho espiritual precisa ser acompanhado, né? Aqui no texto, a gente tem um textinho de Manuel Filomeno, né? Que quando o episódio é de largo trato e o seu teor é pernicioso, culmina por afetar a organização física ou psíquica do agente desencadeador, dando acesso a processos viróticos, psicopatológicos, degenerativos, em geral, obsessivos. Então, Manuel Filomeno está trazendo que tanto a doença mental acaba se vinculando, né, a obsessores, quanto obsessores podem gerar doenças mentais, né? Os obsessores, eles podem afetar a organização física ou psíquica, né?
da pessoa, e não que o transtorno de personalidade seja gerado por um obsessor, porque vocês já entenderam que ele começa a se estruturar muito cedo, né? Ele vai agravando, como a gente já falou. Mas acontece que nós podemos pensar em outros transtornos mentais, como a bipolaridade, por exemplo, que pode ser agravado ou desencadeado através de um processo obsessivo. O uso de substância na adolescência e na juventude, eles também desequilibram o cérebro, e esse desequilíbrio do cérebro também abre as comportas para transtorno mental. E aí, consequentemente, abre também para os obsessores. Tá bem? Então, é uma coisa que é para a gente prestar atenção, tá bem? Alguma pergunta mais? Uma pergunta. Se esse transtorno borderline vem exatamente junto com o eclodir da mediunidade, as duas coisas vêm mais ou menos juntos. Eita. Aí dá para se confundir que... E outra pergunta, quando o borderline diz ouvir vozes, muitas vezes é alucinação, mas pode ser também espíritos realmente o que ele escuta? Só na casa espírita para a gente poder fazer a diferenciação, né? Então, se essa pessoa aceitar fazer um tratamento na casa espírita de desobsessão, e se realmente for identificado que ela tinha, né, essa presença de obsessores, e ela parar de ouvir as vozes, a gente tem a comprovação, então, de que ela estava tendo, né, episódios mediúnicos. Mas, como nós estamos falando, a borderline, ele resbala facilmente para o psicótico e a alucinação, então, pode vir né, associada a isso. Se ela estiver apresentando, se ela estiver na juventude, né, no início da juventude, e ela começar a apresentar esses episódios, né, de alucinação auditiva, então, quem sabe, então, já é o indício da doença, né? Já é um começo da apresentação da doença. O duro, muitas vezes, é que até se diferenciar um transtorno borderline de um transtorno esquizoafetivo, que é um estado, né, do esquizofrênico que não tem um comprometimento tão grave. Ele é o esquizoafetivo, ou seja, é como o esquizofrênico mais leve, porque tem um componente afetivo junto, né, que é dos humores, tá, do afeto. Daí também tem que diferenciar bem, né? Se é um esquizoafetivo, se é um bipolar, se é um borderline, vocês veem como o diagnóstico bem feito, ele ajuda muito a compreender, porque o esquizoafetivo precisa de um corpo de medicação maior, tá bem? Ele precisa usar bem mais medicações do que o borderline, que às vezes não usa nenhuma. E às vezes usa só um regulador ali de humor, ou alguma substância só para conter um pouquinho o impulso, mas não chega a ser uma quantidade de medicação. Então, primeiro diagnóstico, né, Maria? Bem feito. Uma dica, assim, que Divaldo falou uma vez para a gente é assim, ó, que o doente mental, ele não sabe se ele está ouvindo vozes, realmente, assim, sabe? Ele acredita firmemente que tem alguém falando. Que ele não está vendo, mas tem alguém falando, doente mental, né? E o médium não, o médium consegue diferenciar que não tem ninguém falando, que aquelas vozes, né, estão ali na cabeça dele, né? Ele tá ouvindo, mas ele sabe que ele está ouvindo de espíritos, o médium, né? Mas até no desenvolvimento, bem junto, como você falou, a pessoa está aprendendo, ela precisa compreender como se vai se desenvolver realmente e fazer o estudo da mediunidade. Quem que pôs primeiro, a Anícia ou a Maria? Maria, vai lá. Pode ir. Eu queria só colocar novamente mais um depoimento. Há 11 anos atrás, 12 anos atrás, minha filha foi diagnosticada com TDAH, né, em português, e TOD junto, e tinha um pouco de mediunidade na infância, isso com 9 anos. Foi um processo bastante difícil, mas eu só quis reforçar o que Joana de Ângeles fala,
que além de todas as possibilidades de tratamento que a gente possa fazer, foi a terapia, eu insisti em terapia, ela tendo bastante sendo esse comportamento desafiador, porque o TOD é bastante difícil, orações, evangelização no caso espírita, enfim, e toda a atenção, né? Realmente não trabalhei nesse período da infância dela até a adolescência, final dos 18 anos. Eu acho que tudo isso realmente, o amor faz essa diferença, e eu estava muito preocupada com isso, que é o desenvolvimento de um transtorno de personalidade no adulto, ou bipolaridade, que é muito comum, né, nesses casos, desses diagnósticos. E hoje, graças a Deus, ela está bem. Tem transtornos de ansiedade, outro, né, mas nada se comparado com transtornos como seria um bipolar ou alguma coisa mais grave. Hoje ela é mãe, ela passa esse amor para o filho dela, muito grande, e tem já esse reconhecimento de todo esse carinho que foi feito neste período da maternidade. Então, eu só quis dar algum depoimento animador, e realmente que o Joana de Ângeles fala, e eu lendo Joana também esse tempo, né, estudando espiritismo, acompanhando. Hoje também tem um acompanhamento psicoterapeuta de uma das colegas suas, e que está me ajudando muito, e com tudo isso, realmente, a gente tem sucesso. Só confirmando que Joana realmente está dando todas as nossas dicas para que a gente realmente tenha sucesso. Que bom, Maria, compartilhar essa história tão bonita contigo. E então aquela explicação que a gente deu, né, fez sentido. Vocês tiveram cuidado com ela, vocês conseguiram, ela é adotada, né? É adotada. Então você conseguiu agir, vocês conseguiram agir no período que ela mais precisava, para que o espírito pudesse tomar pé da encarnação de outra perspectiva, né? Porque ela poderia trazer bastante complicação nessa encarnação, só que o amor de vocês conseguiu redimir, né? Redimir a estrutura de personalidade dela, né? Que tomou outro caminho. E Muito tem bom, a história parabéns. Obrigada. Graças Tem a a história Deus. de abandono real também, né? Tinha a história do abandono real, né? Então, Só era que algo... o real da mãe biológica, né? da mãe biológica. Sim. Só que quando eu falo do abandono, teve um abandono, ela era muito pequenininha, né? Ela não conseguiu sentir, o espírito sentiu, né? Então foi muito importante vocês transmitirem para ela e ela passar a confiança dela para vocês, que ela não seria mais abandonada, que não importava o comportamento que ela tivesse, né, do TOD, que é justamente desafiador, que não importava isso, que vocês iriam continuar amando e cuidando dela. Daí transmutou, entendeu? Transmutou, ela conseguiu dar a volta, né? Dar a volta por cima, quando a gente fala. Ai, que lindo! Parabéns. O pessoal tá te dando parabéns aqui no chat. Oi, Nice. Oi, Sheila. Eu só gostaria de confirmar, em relação à alucinação e mediunidade, eu compreendi correto, o indivíduo com um quadro de transtorno mental, ele pode apresentar as duas coisas, a alucinação decorrente do transtorno, mas também ter o elemento de mediunidade, também estar ouvindo vozes, e aí precisaria também, obviamente, do estudo para entender o elemento da mediunidade, e aí aprender a diferenciar, correto? Isso, inclusive a mediunidade, né, ela acaba se apresentando também, né, com a visão, né? Não só com a audição. Aí tem que ver bem direitinho, né? Tem que fazer um cuidado bem acurado assim, do que está acontecendo com a pessoa, né? Porque a alucinação auditiva, ela pode perturbar bastante, né? São vozes de comando, mandam a pessoa fazer alguma coisa, sabe? Realmente começam a torturar a pessoa, às vezes. Esse tipo de voz, esse tipo de ameaça, ele tem muito mais uma proximidade com transtorno mental, tá, sabe? Do que só com o obsessor, né?
Então, tem que fazer uma diferenciação, viu, Nice? Não dá para a gente falar isso é aquilo, aquilo é isso. Não dá. Exato, é muito complexo, né? É complexo e tem que observar bem o que fala, o que essas vozes estão falando, né? Perguntar para a pessoa. Né? Por exemplo, uma paciente que eu tenho, o diagnóstico dela inicialmente era de esquizoafetivo, só que depois foi diagnosticado como bipolar. E ela tem uma questão assim, ela para ou ela muda da cabeça dela. Eu acompanho ela já há uns 4 anos. E ela muda a medicação. Não, eu não estava me sentindo assim, resolvi diminuir para cá, não sei o quê. Dali a pouco ela começa, olha, eu não fui na rua hoje, porque quando eu pus a cara para fora, eu vi que tinha 2 homens me olhando, me observando, não sei o que, não sei o que lá. É só dizer para ela, não, você vai voltar no psiquiatra, você vai voltar para a medicação, porque assim não pode ficar, você sabe. E aí ela volta e agora eu estou bem. Entendeu? Então, a medicação estabiliza o humor dela e ela não tem esses sintomas, né, que são psicóticos mesmo, né? Talvez o diagnóstico dela tenha uma característica borderline também, que mistura, como a gente estava falando com a Mariana, né? Mistura borderline e bipolar. Estamos tratando como um estabilizador de humor e está dando muito certo, tá? Ela está ficando bem, só que ela tem que tomar antipsicótico também, porque o bipolar, ele também é um espectro, ele também tem níveis mais leves e mais graves, e no polo mais grave vai para a psicose. Mas não só, transtornos alimentares também podem ter transtornos alucinatórios da aparência corporal, que são psicóticos também. Então, isso é uma fragilidade psíquica que pode proporcionar a pessoa entrar por estados em que ela cinde, né? A consciência dissocia, e nesse dissociar, essa cisão da consciência, o que entra é a psicose. São alucinações e os delírios, tá? Fez sentido, gente? Conseguiram acompanhar essa ideia? Bem rico, é muita informação, mas é bem rico. Muito obrigada. Ou seja, não é porque a pessoa não é esquizofrênica que ela não pode ter um estado psicótico. Vai depender da estrutura psíquica dela e de quanto esse ego é frágil e não suporta a permanência e a ação dos complexos, dos conteúdos inconscientes, que muitas vezes, então, nessa ouvir de vozes, ela está ouvindo as vozes internas dela, ela está ouvindo as vozes da sombra, aquilo que os conteúdos dela mesma, né, afetam o ego. Quando eu faço assim, é porque realmente vem do inconsciente, tá? Tem uma pergunta aqui no chat. A Giza, por mais difícil que seja, a família deve ter paciência e não abandonar o doente, o amor é imbatível mesmo, como diz Joana, obrigada, Maria, por dividir a tua experiência. Isso aí. Bom, gente, eu tenho para mim, assim, que a gente conseguiu olhar todo esse... É importante vocês lerem o texto, né, para vocês entenderem cada critério, né, mas sem dúvida, assim, em linhas gerais, sempre que tiver uma condição dessa na família, a orientação com profissionais que acompanham o processo é sempre segura, é sempre mais segura. E se tiver que medicar, eu não vejo nenhum problema, sabe? Eu acho que vocês podem ter certeza, assim, que a medicação, ela vem para contribuir, tá bem? Porque não é dizer que você vai ficar viciada, você vai ficar dependente da medicação. A medicação bem orientada, ela ajuda, né? Ela pode prejudicar, até que ela se estabilize, a pessoa pode ter desconforto, a pessoa pode ter efeito colateral, mas o sofrimento que gera a patologia, ele às vezes é muito maior do que a pessoa fazer um uso de uma medicação, entendeu? É muito melhor ela usar a medicação. Obrigada, Ana Maria. Então, quem que ficou de fazer a nossa prece de encerramento? A gente não combinou ou combinou, Mariana?
Vou terminar aqui a gravação, a gente acabou agora? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário... Obrigada, Santiago. Então, muito obrigada, pessoal. A participação foi excelente. Eu espero que vocês possam realmente aproveitar esses nossos encontros. E quem quiser complementar, lá no canal da AME Brasil, se vocês já foram lá, já tem um programa gravado sobre isso também, com a Ana Bertoli. A gente conversou bastante lá também.